Nós adoecemos quando esquecemos a nossa condição humana e reduzimos o nosso corpo a uma imagem. Lembre, o seu corpo não é um molde, não é uma tela, não é uma imagem no celular. O corpo não é simplesmente uma imagem. Eu sou a Dayana Garbim e esse é o Eu Vejo Você. Hoje eu estou recebendo duas convidadas muito especiais para a gente conversar sobre redes sociais, corpo, alimentação e saúde mental. Está aqui com a gente hoje a Patrícia Gipsten Jacobson. Pati, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. É uma alegria ter uma você honra aqui. O seu convite. Imagina, a Patrícia que é psicóloga psicanalista, mestre em psicologia, coordenadora da CEPAM, que é a Clínica de Estudos e Pesquisas da Psicanálise e dos Transtornos Alimentares, e é também membro do Conselho Técnico da Associação Brasileira dos Transtornos Alimentares. E também está com a gente a nutricionista Marcela Cotait. Má, meu amor, muito obrigada. Imagina, obrigada a você pelo convite. Muito legal estar aqui de novo. Que bom, que bom. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. A Marcela, que é uma nutricionista especialista em transtornos alimentares e obesidade e coordenadora voluntária do ambulatório de anorexia do Hospital das Clínicas da USP, o Ambulim. Se vocês acompanharem os vídeos antigos do canal, lá em 2016, 2017, tem vídeos com as duas. E eu escolhi esse tema para a gente conversar, porque daqui a pouco eu vou voltar nessa pergunta. Eu quero saber se vocês acham que de lá para cá, essa situação das redes sociais, o nosso corpo e a alimentação piorou, se está igual. Mas antes, Paty, queria começar com você. As redes sociais hoje têm um papel muito importante em como a gente sente o nosso corpo, em como a gente se alimenta e o que isso diz respeito à nossa saúde mental? Eu acho que certamente. A gente consome muito rede social. A rede social faz parte de um dos aspectos da nossa vida hoje, né, que é a questão sociocultural. Somos muito mais atingidos pelas redes sociais e pelos conteúdos lá expostos do que a gente pode imaginar. Né? Eu costumo falar que a gente é muito mais poroso a isso do que se pode imaginar. As pessoas acham que não. Né, que eu controlo aquilo que eu vejo, eu sei aquilo que entra, eu tenho esse controle. Mas eu acho que a gente não tem esse controle absoluto. Isso influencia a gente muito mais do que a gente imagina. Sem dúvida nenhuma, muito mais do que a gente imagina. Marcela, você que trabalha, né, com transtornos alimentares, tem no seu consultório muitas jovens, né? O impacto da rede social, o que as pessoas falam sobre alimentação na rede social, está de fato prejudicando as nossas meninas e adolescentes? Tá. Eu acho que não só as meninas e as adolescentes, né? Eu acho que o impacto da rede social, quando o assunto é alimentação, gera uma confusão muito grande do que confiar, em quem confiar, né? Eu falo muito que as redes sociais, elas são frações de informações, né? Então, não existe algo que gera, de fato, conhecimento em quem está assistindo. Né? Gera, na verdade, muito mais confusão, porque são, na maioria das vezes, pensamentos que não têm começo, meio e fim, é tudo muito rápido, é tudo muito volátil, né? E as pessoas ficam cada vez mais confusas, porque enquanto um vídeo fala, sei lá, que você deve comer, sei lá o quê, o outro vídeo contraindica justamente aquele que o outro estava pedindo para comer. Então, as pessoas ficam tão confusas e elas perdem autonomia, né? E elas perdem aquela confiança que a gente tem, que é nata, né? Do que comer, de como comer. Então, a rede social, ela interfere na vida, eu diria que de todo mundo que come. Exatamente. Eu comecei esse episódio com uma frase do meu livro que eu gosto muito, porque foi muito importante no meu processo descobrir que o meu corpo não era uma imagem. Quando a gente adoece com a imagem corporal, adoece de um transtorno alimentar, você esquece que você mora no seu corpo, né? Você, de fato, passa meio que ser uma observadora do seu corpo e você quer moldá-lo como se fosse possível até ter o corpo perfeito. Pela sua experiência, Patrícia, no consultório, as mulheres estão cada vez mais aprisionadas nessa imagem que eu preciso mostrar, e aí não é só na rede social, é na vida como um todo? Eu acho que certamente, né? Me parece que a gente destituiu o corpo do seu sentido real. A partir do momento que a gente coloca o corpo como um corpo-imagem ou como um corpo estético, né, e um corpo estético que se pode controlar, eu acho que a gente está nessa celeuma. Porque aí o corpo vira um fim. Né? O fim é um fim estético e a gente esquece do meio do corpo, a gente esquece do corpo como nosso veículo, do corpo como nossa morada, de um corpo que tem ampla significação.
né, tem inclusive significações psíquicas. Freud diz que o nosso ego, o nosso eu, é antes de tudo um ego corporal. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando a gente é um bebê, quando a gente é muito pequeno, num psiquismo muito incipiente, muito novo, o que acontece é que o bebê, ele não tem noção do seu próprio corpo. Ele não sabe, oi, eu sou o bebê e eu tenho este meu corpo. Isso vai sendo conquistado paulatinamente ao longo do tempo. E a partir do olhar da mãe, a partir do contato da mãe. A hora que a gente chapa o nosso corpo, a hora que a gente coloca o nosso corpo puramente como uma imagem, a gente está super regredido, porque a gente só está como um corpo físico, um corpo imagem, um corpo estético. E a gente perde todo o real do corpo. A função, né? Eu acho que a maternidade me trouxe com clareza isso, sabia? No momento que o meu corpo se tornou um veículo da vida da minha filha, o alimento da minha filha, eu pude de verdade entender isso que você está falando. E é uma pena que eu tenha entendido isso só aos 38 anos, né? Eu queria muito que as pessoas que nos assistem, que as meninas, as mulheres conseguissem descobrir o valor do corpo como veículo de vida antes. Mas eu vejo, pelo que a gente está vendo nas redes sociais e pelo contato com tantos profissionais de saúde que falam do adoecimento nos seus consultórios, que as meninas estão chegando cada vez mais cedo doentes nos consultórios. É isso que você vê no seu consultório? Claro, eu acho que eu vejo, acho que Marcela vê, a gente vê meninas muito novas, né? Meninas muito novas que estão inundadas por esse corpo-imagem, por esse corpo estético, com mensagens muito dúbias, né, com mães, na maioria das vezes, muito insatisfeitas com seus próprios corpos, né, e que, sem querer ou inconscientemente, acabam projetando ou passando de alguma forma isso para suas filhas. Né? A partir do momento que aquela mãe, ela reclama do seu corpo constantemente, ela ataca o seu corpo, seja fazendo uma dieta muito restritiva, seja comendo muito, seja se olhando no espelho e se criticando, infelizmente, isso acaba sendo um modelo. A criança está vendo, está ouvindo. Exato, a criança está se espelhando naquilo. Então, para aquela criança, se a gente pensar, a mãe e a criança, essa díade, o mundo da criança é a mãe e o pai, é aquilo que vive em casa. Então, aquilo é o mundo. Essa é a forma de me relacionar, que é o que a gente aprende crianças, né, bebês, como eu me relaciono. E essa é a forma de eu me relacionar com o meu corpo. Então, possivelmente, eu acho que até por isso que a gente vê, né, Má, muitas vezes mães de meninas com anorexia que são obesas, né, ou que têm questões bastante conflituosas com alimentação, não necessariamente um transtorno alimentar, mas de repente um comer transtornado, né, mães que fazem muitas dietas e claro, como a gente está aqui para falar disso, a questão das redes sociais. O que eu acho que é legal e importante a gente dizer é que a gente nunca sabe como as redes sociais vão influenciar ou vão afetar determinada pessoa. Porque são múltiplos fatores, depende quem é aquela pessoa, depende da história dela, depende de uma configuração psíquica lá, né, própria dela. Então a gente nunca sabe, mas que a gente sabe que sim, tem um efeito e sim, que em parte afeta, isso realmente, com certeza. Né? Eu acho, só se eu puder, a Patrícia falou acho que muito bem dessa mãe que reclama do próprio corpo para a filha, mas é muito importante porque além disso também tem como a mãe, né, sendo essa pessoa de tamanha importância para o filho, o que ela também fala do corpo dos outros, né? O que aquele pai fala do corpo da mãe, quais são as brincadeiras, né? Eu acho que o contexto familiar, ele é aquele caldeirão, né? Exatamente, é muito importante. Então, hoje a gente ainda tem como algo que é muito normal você desdenhar de alguém pela aparência física. Então, mesmo no offline, né, a importância de você, desde cedo e desde sempre, você não influenciar o seu filho com esse tipo de comentários, com esse tipo de valorização. Sim. Quando você valoriza alguém pela imagem, né, você ensina para aquela criança. E acho que é perfeito o que a Patrícia falou, de quantas mães que não se olham no espelho e colocam uma roupa e falam, eu tô imensa, eu tô gorda, eu tô nojenta, E aí a criança, ela aprende exatamente, então, aquilo é feio, né? O oposto é o bonito, se a minha mãe tenta sempre emagrecer, o bonito então é ser magra, então a gente perde um pouco
da noção do que a gente fala, mas acho que a Patrícia aí pode falar por horas, o quanto que a criança ela vai ser como uma esponja daquilo, e ela vai também replicar isso no meio dela. Então, a gente sabe que mesmo nas escolas, as crianças elas se ensinam também isso, porque você vai ensinar uma coisa na sua casa, mas com certeza o seu filho ele vai ter a influência do coleguinha que tem outra realidade na casa dele. Sim. Então, quando a gente pensa, né, o que a gente precisa fazer, a gente precisa, claro, educar as famílias, mas educar as escolas, educar os meios que essas crianças vão se socializar e que essas mães também estão inseridas. Né? Eu estou entendendo aqui que a gente precisa ter, na verdade, uma grande mudança cultural em todas as esferas, da forma como a gente trata o corpo das pessoas e a alimentação das pessoas. Porque, de fato, eu não posso proteger as minhas crianças de todo o contato que elas vão ter. Agora, dentro disso, muitas pessoas vão comentar que o bullying sempre existiu, né? Que fazer piadinha com o corpo do outro, quem não sofreu? Já que o bullying sempre existiu, por que algumas pessoas adoecem e outras não, Paty? Eu acho que algumas pessoas são mais suscetíveis a esses ataques, por exemplo. Outras crianças são menos suscetíveis. E depende, muitas vezes, de características do bullying, como esse bullying é feito. Se é uma criança que tem problemas com o seu próprio corpo, já tem uma relação conflituosa e esse bullying começa a acontecer justamente por isso, com certeza essa criança vai se fragilizar extremamente, né? E pela pouca idade, pela imaturidade psíquica, não vai ter recursos para lidar com isso como um adulto. E por que vira bullying? Porque aquilo vai sendo feito em segredo por algum tempo, né? Em segredo, de uma forma escondida, longe de um olhar adulto. E a criança que já tem uma questão com o seu próprio corpo, ela vai ter muita vergonha. Então parte dela vai achar que aquilo pode ser muito natural e que aquilo é devido, que aquilo é chancelado, que tá tudo bem. Ela vai ter vergonha, né, de sair dessa situação. E agora o bullying é diferente do que na nossa época, porque não existia internet. Então, além da sala de aula, agora é no grupo do WhatsApp, é nas redes sociais, ele é público. Então, ele se tornou maior, a dor de ser humilhado pela aparência se tornou maior, né? Eu acho que hoje tudo se tornou maior, porque a gente não tem mais limites entre casa, né, casa, família, escola, inglês, clube, todos os grupos sociais que a gente faz parte ou que uma criança faz parte, não tem mais esse limite. Uma coisa se interpõe a outra e invade a outra, e se já tem uma relação conflituosa, se já tem um bullying acontecendo, isso toma um todo e toma uma proporção gigantesca. Vocês acreditam, e eu quero saber a opinião das duas, que a pandemia piorou a questão dos transtornos alimentares e a relação com alimentação e corpo? Sim, e te respondo de duas maneiras, da minha experiência clínica e que os estudos mostram também já. Porque as pessoas, eu acho que quando elas ficaram enfurnadas em casa, né, com aquela pouca expectativa de liberdade, muitas voltaram esse tempo para o cuidado do próprio corpo, e aí muitas perderam a mão nesse cuidado. Então a gente sabe de muitas pessoas que adoeceram durante a pandemia, e quem já enfrentava um transtorno alimentar piorou, né? Isso porque a gente ou pediu muita comida, então, né, tô dando aqui os exemplos principalmente alimentares. Então o delivery foi algo que explodiu na pandemia. Sim. Todo mundo virou padeiro por um tempo na pandemia, então todo mundo fazia bolo, pão, então as pessoas, elas cozinharam demais. E aí eu até falo que um pouco passou daquele limite do que é prazeroso, era algo para preencher tempo, não era mais uma atividade feita com um objetivo específico, não, eu ficava cozinhando o dia inteiro. Então, quantas pacientes que eu não ouvi falando, eu fiz 5 pães, sou eu e meu marido. Então tinha aquela oferta gigantesca de comida. Sim. Então as pessoas comeram de um jeito diferente, comeram para passar o tempo, e muitas, né, exageraram no exercício físico também para passar o tempo. Então as pessoas acabaram, acho que piorando um pouquinho aquele tempo que elas podiam ter consigo mesmas, que não foi algo planejado, né? Foi 3, 2, 1, todo mundo está enfiado em casa.
Então, acho que muita gente acabou errando na dose, tanto da alimentação, das restrições, do exercício. Então, eu pessoalmente vi muito disso e vejo até hoje, Dai, que é uma coisa muito interessante. As pessoas que estão me procurando hoje, já passado alguns anos, elas ainda estão com marcas muito profundas daquela época, né? Daquele ano. Mas muitos estudiosos dizem, né, que a gente vai demorar muito para lidar com o que a pandemia nos causou emocionalmente, né? As crianças também. Patrícia, o que você acha, a tua experiência de consultório? A pandemia piorou e as pessoas ficaram mais na rede social? Talvez isso ajudou a piorar? Certeza que a pandemia piorou. O consultório diz isso, e como a Marcela falou, os estudos vão dizendo isso, tanto do aumento da incidência de casos de transtorno alimentar, quanto da piora da condição mental da população mundial, né? Então, não é algo focal. Eu acho que a gente pode começar pensando que a pandemia foi um grande trauma. Foi um trauma coletivo, porque ela veio sem pedir licença, isso já caracteriza um trauma, né? Esse efeito surpresa. Então, cheguei, que nem a Marcela falou, né? Estamos em casa, e cada um vai lidando com os traumas à sua medida. O que a gente viu na pandemia foi muito comer emocional, né? Então, as pessoas estavam tentando lidar com toda aquela ansiedade, com o medo, com a angústia, com a frustração, com a comida, né? E a partir da comida. Eu acho que as relações familiares foram ficando muito conflituosas, né? Eu acho também que um fenômeno que eu fui percebendo é que somos gregários, né? A gente vive em grupo desde sempre. E a partir do momento que a gente vai ficando isolado, parece que as pessoas foram perdendo as referências. Então, perdendo as referências de quem eu sou, de como se é, de como se come, do quanto se come. As pessoas na pandemia, Marcela pode falar isso muito melhor, né? As pessoas não sabiam o quanto comer, as pessoas foram perdendo parâmetros. Então, eu acho que isso foi muito importante em termos alimentares, essa coisa do fiz 5 pães, né? É claro que isso tinha uma questão emocional envolvida, mas eu acho que isso. E, claro, já que a gente estava na impossibilidade de relações presenciais, fomos todos para o online. E a gente sabe por estudos hoje que quanto maior o tempo de uso de redes sociais, piores são os efeitos decorrentes, né? E se a gente estiver falando de transtorno alimentar, vai ser um foco excessivo no corpo. Isso vai causar insatisfação, desde insatisfação corporal até uma maior vigilância corporal, uma maior checagem corporal, então pessoas que vão se checar constantemente, que se pesam, que se medem, que se olham. Também um direcionamento à magreza, né? Então as pessoas vão internalizando um padrão de magreza e vão sim associando essa questão da magreza com a felicidade, com o sucesso. E na pandemia, esse tempo de uso de tela ou então também de dispositivos online, né, de rastreio de caloria, de rastreio de exercício, isso cresceu enormemente. E, como a Marcela falou, a gente tem visto esses impactos no consultório, sim, ainda hoje. Marcela, a gente já sabe que não tem muito bem como separar alimentação de emoções, né? Quando um bebezinho nasce, ele está mamando no peito da mãe, ele não está tomando só leite. A gente sabe todo o afeto que tem envolvido, então assim, não tem como dividir. Mas, durante a pandemia, a gente pode pensar que toda aquela angústia que a gente estava vivendo, aquele medo, não seria normal a gente vai descontar um pouco na comida, uma vez que eu não tenho mais nenhuma outra possibilidade de prazer? Então, assim, a gente não teria, pelo menos, que, sei lá, se perdoar um pouquinho se você exagerou e talvez seja mais generoso com assim, a tragédia que a gente viveu, né? Independente da pandemia, a gente precisa entender que o comer emocional, ele não é errado. Ele não é necessariamente ruim. O que a gente precisa entender é que o comer emocional, quando ele é muito frequente, quando ele traz muito sofrimento, quando ele aumenta a angústia, quando ele traz repercussões na vida da pessoa, na saúde mental da pessoa, ele é um problema. Porque ele pode ser uma das suas estratégias de enfrentamento emocional. Ele não pode ser a única. Exato. Então, eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado, porque é isso, é normal comer de maneira emocional, né? Não é necessariamente um problema,
né? Se a gente não tomar cuidado, pode ser que vire um problema. Né? Porque eu acho que tem um pouco dessa aura em torno, né, de que eu repeti, eu comi demais, eu tive uma compulsão, eu estava muito triste. A gente vê nos filmes, né, agora que a gente já está velha, pode falar que isso nem sei se ainda existe, mas a menina adolescente daqueles filmes americanos levou um pé na bunda. Ela está sentada no sofá com um pote de sorvete. É isso! Vai tomar um pote de sorvete. Vai você ter tá momentos super, na vida que tá você vai tudo fazer bem, isso. né? É normal você, em algumas situações, descontar as emoções na comida. Mas não sempre. Não sempre e não como única fonte de lidar com as emoções. Sim. E aí a pandemia, como você falou, é claro, né? A gente tinha, acho que essa liberdade aí para poder, em algumas situações, em alguns momentos, não em todos. Sim. Só que aí, como foi muito tempo, acabou que essa relação Exato. foi ficando cada vez mais conturbada. E aí eu acho que a Paty pode falar isso muito melhor do que eu. A gente acho que acabou lidando de frente com a nossa falta de repertório para lidar com as questões emocionais. Né? Certamente, né? Eu acho que ninguém nunca se viu, né, nessa situação. E daqui a pouco, antes eu não tinha tempo para nada. E agora eu tenho tempo e eu faço o quê? Eu acho que foram muitas angústias misturadas ali, né? Paty, mas eu queria trazer outro assunto agora. A gente fala muito do perigo da comparação, né? E a rede social é isso. Eu estou aqui trabalhando, eu estou no trânsito, eu estou me ferrando num compromisso, tudo está dando errado, eu abro o Instagram, está todo mundo em Mykonos, naquele mar azul da Grécia, tomando uma champanhe, a vida dos outros é uma maravilha, a minha é sempre uma droga. Por que a gente se compara tanto? Existe essa resposta? Eu acho que a gente se compara tanto porque a gente se tornou gente, a gente se tornou sujeito a partir da relação com o outro. Então a gente se constitui pelo olhar do outro, então a gente vai buscar constantemente o olhar e a chancela do outro. E a rede social, ela amplifica esse fenômeno, né? E faz com que a gente se olhe sempre em comparação a. O que se a gente pensar é impossível, né? Eu não parâmetro, né? Mas eu não posso também querer ter o corpo de uma outra pessoa. Né? Eu não posso querer ter a vida, o dinheiro, a viagem, né, de alguém que não sou eu. E acho que um aspecto bastante importante da rede social é que ela se costura com a lógica do consumo. E a lógica do consumo é a lógica da falta. Então eu vou olhar e vou pensar o quê? O que me falta. E vou pensar o quê? A felicidade está lá aonde eu não tô. A felicidade está lá onde eu não tenho. A felicidade está lá onde eu não posso atingir, onde eu não posso conquistar. Né? E aí a gente vai se esquecendo cada vez mais daquilo que a gente é, daquilo que a gente pode, daquilo que nos é possível. Né? Então eu acho que isso é bastante importante. E as pessoas, por meio de uma tentativa de lidar com a falta, adoecem enormemente, né? Não só a sua relação com a comida e a sua relação com o corpo, mas com tudo, né? Pessoas que se endividam, por exemplo. Paty, mas olha que interessante quando você fala sobre consumo, você falou roupa, viagem, mas o quanto existe o consumo pelo corpo como um objeto. Então eu faço harmonização facial, eu faço cirurgia plástica, eu compro aquele peito, eu compro aquela bunda, eu compro aquele... Né? O quanto, acho que isso é real no sentido até mais impossível da gente imaginar, né? Que é eu querer comprar um seio daquele jeito, é eu querer comprar um cabelo daquele jeito. O quanto a gente, né, conseguiu, acho que mais do que nunca, objetificar o corpo e partir o corpo. Né? Eu escolho o que eu quero da fulana, o que eu quero da outra, o que eu quero... Que coisa, que mosaico, né, que a gente acabou se tornando, né? E eu acho que os médicos, os plásticos têm falado isso, né? Que as pacientes chegam com o nariz de tal pessoa, com a cintura da outra pessoa, né? É possível mudar isso? Não sei se é de forma global, como eu falei, eu acho que as pessoas são muito individuais, as pessoas acho que a gente precisa levar em consideração a singularidade de cada um. Então, não sei se de forma global a gente conseguiria. Mas, olha, eu acho que, por outro lado, as redes sociais também promoveram, né, para a gente não demonizar redes sociais, as redes sociais também promoveram o aparecimento da diversidade cultural, corporal, cultural também, mas corporal.
né? Então, eu acho que a gente pôde, de alguma forma, ter acesso a isso também. E essa informação, quem falava antes sobre isso? Né? Sim, Como ninguém. se falava a questão, né, de diversos corpos e que a beleza pode estar de diversos tamanhos, né, em diversas configurações. A gente via isso muito pouco. Então, a rede social, de certa forma, também promoveu isso. Para que a gente não ensine crianças a agredir os seus próprios corpos, né, a tentar atingir um padrão inatingível, ideal, irreal e impossível. Então, acho que sim. Eu concordo. Embora eu acho que eu seja um pouquinho mais pessimista. Eu tenho muito medo dessa onda passar também. Eu também tenho. Eu tenho medo. E por isso que eu acho que é muito importante a gente também entender que a gente não consegue falar sobre isso, e aí é pauta para outro momento, mas o quanto que existe dinheiro envolvido nisso também, na né? manutenção da infelicidade, na manutenção dessas pessoas aí que são mais parecidas com todo mundo, mas eu tenho muito medo dessa onda passar. Então, eu não sei daqui a 10 anos do que a gente pode estar conversando, sabe? Isso é algo que Quando a gente conversou em 2016, vocês acham que mudou essa realidade? A gente tem mais representatividade e as mulheres estão sofrendo menos com o corpo ou não? Eu acho que a gente tem mais representatividade, mas a gente está sofrendo mais com o corpo. Eu também, Marcela. Eu tenho a impressão de que as mulheres nunca sofreram tanto com o corpo, apesar de todo esse movimento que a gente vem presenciando. O que você acha, Paty? Eu acho que as mulheres estão... Não só mulheres, acho que homens também. A gente está falando mulheres, mas acho que os homens também. Acho que tem uma questão do sofrimento do corpo, mas acho que tem uma questão do sofrimento com tudo, né? Estamos muito ansiosos, estamos muito amedrontados, estamos muito deprimidos. Então, acho que tem uma questão de saúde mental como um todo, global, né? Não só relacionado ao corpo. Sobre essa questão da nossa saúde mental, né, em geral, a gente tem visto notícias que 40 estados americanos estão processando uma rede social por não se preocupar com a saúde mental. Vocês acham que deveria ser responsabilidade das redes sociais a saúde mental dos usuários? Eu acho que a internet precisa ser regulamentada. Não sei a fundo como, mas é muito importante, seja por mensagens de conteúdo delicado, seja por, de certa maneira, eu acho que a fiscalização real da idade do usuário, porque não existe um controle da idade mínima desse usuário. Então, eu acho que precisaria, né? Não pode ser um ambiente livre. A gente estava falando de bullying antes, né? Na internet é todo mundo muito valente, é todo mundo muito corajoso, é todo mundo muito falso, de certa maneira. Então, muito agressivo. É muito agressivo, é um ambiente absurdamente violento. Então, precisa de regra, como qualquer outro ambiente social. A gente tem que ter uma conduta de como eu vou agir na rede social, como eu vou agir na internet, como eu vou agir num grupo de conversa, né? Eu acho que é importante. A gente vai sendo atingido e a gente vai sendo afetado. E a gente vai incorporando e introjetando padrões, mandamentos, ditados, formas de se relacionar, até essa questão estética, né? Então, o que é bonito, o que é feio, o que é aceitável, o que não é aceitável. Antes, quando não tinha internet, como a gente fazia isso? Nos grupos sociais e nos grupos familiares restritos. Mas isso também acontecia. A gente também era nichado, né? Como se diz, a gente vivia nesses nichos, só que eram nichos menores. Existe eu sou velha, né, gente? Então acho que é assim que se fala, as trends de redes sociais e coisinhas que estão na moda. Então, em algum momento foi tudo que eu como num dia, né? Sim. Aí o look, para ficar igual o look da blogueira, o estilosa, a gente segue esses movimentos muitas vezes sem perceber o perigo que tem nisso. Marcela, qual é o perigo de uma adolescente ficar lá consumindo o que as blogueiras comem em 24 horas? A alimentação é algo muito individual, né? E quando eu exponho na rede social, uma pessoa que influencio muitas pessoas, meninas e mulheres e homens, né? Enfim, muitas pessoas, mas acho que principalmente aí a gente está falando de meninas e meninos, né? Acho que de jovens. Eu parto do princípio de que todo mundo tem as mesmas atividades, o mesmo gosto, a mesma sensação de fome, a mesma sensação de saciedade, a mesma necessidade nutricional daquilo. Então é como se eu colocasse todo mundo no mesmo lugar
e eu excluo toda a diversidade. E eu acho, Dai, que é muito irresponsável alguém que tem um seguidor postar o que eu como, o que eu faço, sem nenhum tipo de critério, né? Eu acho que isso é algo muito perigoso e que é feito sem nenhum tipo de controle, de responsabilidade. Né? E é muito perigoso, muito perigoso. Tem se falado muito que agora está voltando o culto à magreza dos anos 2000. Nas últimas semanas de moda, né, da Europa, eu vi novamente modelos magras aparentando anorexia que eu não vi há algum tempo. Isso te chama a atenção também, Paty? Isso chama porque eu acho que é um retorno àquilo que a gente não tem. Então, fizeram muitas mulheres acreditarem que o corpo com curvas era o corpo que estava sendo esperado e este seria o corpo modelo. Aí se atinge isso. Só que aí você tem aquilo da falta, né, que a gente comentou aqui. Então, é aquele corpo magro, aquela cintura fina para calça baixa, calça de cintura baixa dos anos 2000, muita barriga aparecendo, é aquilo que você não tem. Então agora você tinha um corpo com curvas, então agora é o corpo extremamente emagrecido. E a gente vai continuar nisso, né? Sempre girando, indo para frente daquilo que a gente não tem e do lugar que a gente não está. Então, as tendências de moda, de comportamento sempre vão mudando, né? Eu lembro um texto que você escreveu da história do corpo da mulher, a história do padrão de beleza. Ele sempre vai mudando e acaba que a mulher está sempre tentando se encaixar em algo que ela não é. Então, se a gente se deixar sempre levar pelo padrão, a cada 5, 10 anos você teria que ter um corpo completamente diferente do seu, né? É impossível atender a isso. Mas você fala, você teria que ter, mas tem muita mulher que acredita que ela tem que ter. Então, quando a gente está falando da história, eu vou pensar na Kim Kardashian, né? Há sei lá quantos anos atrás ela estava com a taça no bumbum. Não sei se vocês lembram, mas foi uma capa de revista. Icônica. Foi impressionante. Aí é a mesma mulher que teve que emagrecer horrores para caber no vestido da Marilyn Monroe. Então, assim, é aquele mesmo corpo, aquela mesma mulher, ela tem que tá muito magra, depois ela tem que ter o maior bumbum do mundo, depois ela tem que ter a menor cintura, depois ela tem que ter a coxa muito forte, depois... Então, acho que o que falta é esse filtro, né, do que eu não tenho que estar assim. E é isso que eu acho que a gente precisa educar as pessoas para entender. E eu acho também que a gente tem que ter muito assim, discernimento para entender que algumas pessoas vivem da própria imagem, vivem do corpo, né? Para a família Kardashian, essa é a fonte de renda delas. Para artistas, para modelos. Agora, nós pessoas que não trabalhamos com isso, a gente o corpo não é a fonte de renda, digamos assim. E a gente precisa se dar conta disso, né? Senão a gente adoece em busca de um corpo sem saber exatamente para quê, né? Como meninas, né, estudantes, né, de 14 anos que querem fazer uma atividade física intensa, como, por exemplo, a influencer. Sim. Né? Então é isso, da gente saber a nossa realidade, saber a nossa condição e voltar ao sentido. Isso tem algum sentido? Qual que é o sentido de ter um corpo desses? Um corpo desses para quê? Sim, exatamente. Qual vai ser a função na minha vida de ter esse corpo? Agora, vocês acham que as nossas meninas, né? A gente começou falando aqui da influência de tudo isso para as crianças e adolescentes. Elas não têm esse discernimento. Como é que a gente ensina isso para elas, Paty? Isso é uma questão muito, muito, muito complicada, né? Até num vídeo que a gente fez bem antigo, a gente chegou a falar disso também, dessa questão da crítica, né? De como você ensina um adolescente a ter uma análise crítica, a ter uma visão crítica. Isso vem com o tempo. É claro que a gente informando, a gente conversando, a gente trocando, a gente dando outras possibilidades desse adolescente se relacionar com as questões, isso vai facilitando. Né? A gente não colocar tudo numa única questão, porque eu acho que o que tem acontecido com os jovens, a gente fala de... uma transformação subjetiva, né? A gente fala hoje da subjetividade contemporânea. Então, como jovens hoje, eles funcionam diferente dos jovens de antigamente, principalmente aqueles jovens onde não tinha o advento da tecnocultura. A tecnocultura não incidia. Hoje, se a gente perceber, os adolescentes têm uma relação com o tempo muito diferente. As coisas precisam ter um imediatismo, uma rapidez.
São adolescentes que são o que se chamam de multitask, né, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eles estudam, ouvindo podcast, música e falando com a amiga. Essas mudanças, a relação também hoje do jovem consigo mesmo, que eu chamo a relação do jovem com o ócio. Né? Não existe ócio, não existe, né? porque não existe nada que não seja um estímulo dirigido, extremamente dirigido. Não tem mais contemplação, né? Não tem mais pensamento, Nada. Né? Exatamente. O exemplo que eu tenho disso é um exemplo da minha própria casa, que eu falo muito. Eu estava no Rio de Janeiro com os meus filhos, a gente estava na Lagoa, no entardecer, a vibe linda, o céu maravilhoso, aquele céu laranja, né? E a gente na lagoa, no pedalinho, tava tão bonito, aquilo era tão legal, era tão diferente do que a gente costuma viver. Eu moro em São Paulo, né? Então era tão diferente. Aí minha filha, na época, tinha talvez uns 7 anos, falou para mim: mãe, me dá o celular. Me deu um pânico naquela hora. Eu falei, o celular para quê? Tá muito tédio aqui. Tá muito tédio. Eu falei, mas por que tá tédio? Não tem nada para fazer. Eu falei, tem, contemplar. Eu falei, olhar. Eu falei, olha o céu, olha essa paisagem, olha que paisagem diferente do que a paisagem que a gente tá acostumado. Ou como, não só crianças, mas como a gente hoje espera alguém sentado num restaurante. Ou a gente só não espera em São Paulo um Uber ou um táxi com o celular, porque senão você é roubado, né? Mas tá todo mundo com a cabeça baixa. Você não olha mais, você não vê. Né? E isso é a possibilidade de interioridade, de estar consigo mesmo, né? De estar com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias fantasias, né? Sem estar inundada de estímulos. A gente não pensa mais sobre si mesmo, né? Não dá tempo, porque a gente está sempre estimulado, né? Hiperestimulado. Hiperestimulado. Bom, a gente poderia ficar conversando para sempre aqui, né, desses assuntos, mas eu quero agradecer vocês. Marcela, muito obrigada, eu amei e quero que você fique à vontade para deixar uma mensagem final, falar alguma coisa que eu não tenha te perguntado. Olha, Dai, eu acho que se eu puder deixar aqui talvez um sonho que eu tenho, né, de tudo que a gente conversa, eu queria muito que a gente tentasse não valorizar as pessoas pelo corpo. O que eu estou querendo dizer com isso? No momento você falou, tem algumas pessoas que vivem da imagem, mas que a gente não deixa essas pessoas serem tão protagonistas do nosso senso de beleza, ou de felicidade, ou de riqueza, ou de valor. Né? Que a gente consiga, acho que muito do que a Patrícia está falando, olhar para a gente, olhar para os nossos e cuidar da gente. Quando a gente gravou antes, a gente conversou sobre cuidar do corpo e a gente falou muito sobre olhar pra gente. E eu acho que é numa outra camada, né? É olhar pra gente e cuidar de quem a gente realmente é, do que a gente realmente gosta e do que a gente realmente valoriza. Então, acho que terminar desse jeito, sabe? É uma coisa que eu gostaria que todo mundo que está assistindo a gente, que tentasse fazer, se centrar sempre em quem se é, em quem valoriza e nos seus. Eu acho que é isso. Poder apreciar nós mesmos, né? A gente não está mais se curtindo. Exatamente. Paty, a sua mensagem final. Vou na onda da Marcela, né? Acho que a gente possa valorizar o ser ao invés de valorizar o ter. Acho que isso é muito importante, porque você pode até ter o corpo dos sonhos, né? Mas um corpo oco, um corpo vazio, um corpo com ninguém que habita dentro é muito triste, né? Um corpo com alguém triste dentro não serve para nada. Exatamente. Paty, muito obrigada. Adorei. Eu amei, Mar. Muito obrigada. Eu amei. Obrigada. Gente, muito obrigada por ficarem com a gente até o fim. Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda para as pessoas que são especiais na sua vida e deixa aqui o seu comentário. Quero saber se você gostou desse vídeo. Deixa também a sua sugestão. Quais temas você gostaria de ver aqui no Eu Vejo Você? Combinado? Um beijo, até a semana que vem.